Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Eu me chamo Ednei. Esse vídeo tem uma história muito interessante de dois homens que viveu alguns momentos, alguns dias, talvez até um mês, em uma vida muito intensa, esses dois homens. Essa vida intensa que eles levavam, estavam diante de uma presença muito poderosa que era Jesus Cristo. Esses homens tinham a convicção que estariam diante do libertador, de uma libertação onde eles, num contexto, eles viviam aprisionados, debaixo de um período romano, e esses homens tinham a esperança que era Jesus Cristo. Mas em determinado momento, essa esperança se encontrava preso em uma cruz, ao ponto de ser ferido com uma lança ao seu lado. E essa esperança, se houve uma voz a qual eles não conseguiam escutar, essa voz que ele ousou declarar naquela cruz, ele não conseguiram escutar porque eles estavam de longe. Só quem estava perto pôde ouvir o que ele falou, né? Mas esse homem, Jesus Cristo, ele é retirado dessa cruz, é colocado num sepulcro, e esses dois homens saem daquela cena e vão diante de um caminho esse que um caminho de tristeza, de dor, ao ponto de eles conversarem entre si o porquê daquilo, e não se deram conta que no caminho se depararam com um outro homem ao qual eles achavam que era peregrino. E esse peregrino começa a conversar com eles e faz uma pergunta, como ele sempre fez perguntas. O que vocês estão razoando em seus corações? Esses homens se viram para esse peregrino e falam: acaso você não é daqui? Você não soube o que aconteceu dentre esses dias? Esse homem, o Jesus, o Nazareno, que foi crucificado e morreu, essa era a perspectiva desses homens a respeito de Jesus Cristo, por andar por alguns momentos com eles e ter toda a sua intenção de libertação, a sua intenção de uma escravidão ser cessada, estava diante de uma morte. E sabendo eles que eles ouviram dizer que umas 3 mulheres foram a esse sepulcro e encontraram o sepulcro vazio, e falaram que ele ressuscitou, mas eles não, por a tristeza no seu coração, a tristeza de saber que a salvação que eles esperavam, a libertação que eles almejavam, não estava mais ali. E eles estavam nesse caminho sem destino. Mas, nesse exato momento, esse peregrino
começa a relembrar a eles que há as escrituras que no momento se resumia somente em a lei de Moisés e os profetas e salmos, apontava para essa situação, para esse momento, para esse estado que eles estariam vivendo, apontava para tudo isso. E esse peregrino, ao relatar as escrituras, chegado a um determinado momento, a aldeia, esse peregrino afirma que precisava continuar a sua jornada, mas eles ficaram tão interessados e tão perplexos com as palavras daquele peregrino, que eles convidam esse peregrino para estar com eles na ceia, para estar com eles em um lugar tranquilo. E tão logo eles estão nesse lugar tranquilo, angustiados, tristes, tendo a certeza que o destino que eles esperavam ter tinha sido aniquilado, mas nesse momento, esse peregrino, ao sentar à mesa com eles, pede o pão dessa refeição, dessa ceia, e esse peregrino dá graça a esse pão e entrega a eles. Nesse momento, aquela pressão, aquela tristeza, aquela angústia que eles estavam vivendo, ao ponto de cegá-los, acontece algo sobrenatural. Os olhos deles se abrem para o mundo espiritual e o físico. Eles compreendem que esse peregrino era aquele Jesus que eles tanto amavam, que eles tanto reconheciam como o Messias, estava diante deles. E nesse momento, aquele peregrino, em uma maneira tão sutil, desaparece da presença deles. E eles começam a comentar entre si, não um comentário de angústia, mas um comentário de alegria, porque esses homens chegam ao ponto de dizer: não nos ardia o coração quando ele falava conosco no caminho? Literalmente, eles retornam para o local aonde tudo começou, para os discípulos, e encontram-se com os discípulos e relatam tudo o que aconteceu no caminho e como o despertar da mesa foi brilhante para a vida deles. O que eu quero dizer nessa manhã, ou tarde, ou noite para a sua vida: talvez você teve a esperança, talvez você estivesse a esperança, talvez você confiou muito em pessoas, talvez você confiou na força do seu braço e você não conseguiu aquilo que você queria. Você não conseguiu uma liberdade na mente, uma liberdade no seu coração. Eu quero te dizer que esse peregrino, que para eles no momento era um peregrino, como diz a história,
era um peregrino, que na realidade quando se abriu, quando foi repartido o pão, quando eles cearam, tiveram a oportunidade de cear, se foi aberto os seus olhos, e que nessa tarde ou manhã ou noite que você esteja ouvindo essa mensagem, tenha plena certeza. Eu não sei o que você está passando agora. A certeza que você possa ter é que esse peregrino Jesus, ele nesse momento estará ao seu lado, está dentro de você através do Espírito Santo. E que você confie de todo o seu coração. Corra para o seu lar. Prepare uma mesa. Monte essa mesa. Sente nessa mesa. Coloque 2 xícaras, uma para você e outra para esse peregrino, para esse que pode te dar todas as respostas. E convide ele. Não deixe ele seguir caminho. Convide ele para sentar à mesa com você e deixe ele repartir o pão sobre a sua vida. Deixe ele falar ao seu coração e tirar essa angústia, tirar essa mágoa, tirar esses pensamentos que te oprimem, porque ele quer dizer nessa tarde, ou nessa manhã, ou nessa noite que você escuta ele nesse momento. Porque não sou eu que estou falando, mas é simplesmente ele. Eu quero sentar à mesa contigo e dizer para você que você é mais que vencedor. Dizer para você que você não está sozinho. Dizer para você que no mundo você vai ter aflição, mas eu venci o mundo. E você é um vencedor. Levante-se dessa mesa e creia, somente creia, e verás a glória de Deus. E verás a glória de Deus. Eu tenho a plena convicção que não foi em vão ao vocês ouvir essa mensagem, a você ouvir esse relato que está nas Escrituras Sagradas. Que você possa, o mais simples possível, curvar a sua cabeça, dobrar o seu joelho, aonde for, e apresente-se sobre os seus joelhos as suas angústias e os seus sofrimentos. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a vida. Que nessa hora você possa experimentar dessa vida, dessa paz que
o Espírito Santo se manifeste nesse momento. Esses dois homens que estavam sem destino, Jesus mudou toda a trajetória deles. E se você se acha sem destino, convide esse Jesus para trilhar um caminho de destino com você. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de falar com você e ser usado por Deus para falar com você que há esperança para todos aqueles que procuram uma resposta. E a resposta é Jesus Cristo. Muito obrigado. Fiquem com Deus e que a paz do Senhor Jesus, que excede todo o entendimento, se manifeste na sua vida, na sua família, nos teus negócios, em nome de Jesus. Até breve. Fiquem com Deus.